Tudo bem, meninos? Professor Fabiano Pires mais uma vez aqui com mais uma aula de matemática, dando aqui continuidade ao nosso curso de matemática básica e hoje com uma aula sobre frações, certo? Mas antes da gente entrar na aula propriamente dita, eu queria ler aqui um versículo da palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração. Aqui em Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e ser-lhe-á concedida. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á concedido, ser-lhe-á dada. Tá bom? Você está precisando de sabedoria para a tua vida, sabedoria para saber viver, sabedoria para ter sucesso na vida? Que tal entrar na sabedoria de Deus? Que tal convidar Deus para os teus planos, para os teus projetos? E aí, quando a gente pede sabedoria a Deus, Ele vai dar. No entanto, Ele só fará aquilo que é da sua vontade. Tá bom? Que Deus te abençoe nesse momento. Convida Jesus para a tua vida e você vai ter muita sabedoria da parte de Deus. Ele diz que a todos dá liberalmente e a ninguém nega. Nos resta só agradecer a Deus, tá bom? Que Deus abençoe. E vamos aqui para a nossa aula, tá certo? Vamos aqui desvendar frações hoje. Vamos aprender a lidar com partes de um todo, de forma fácil e divertida e tranquila, tá certo? Vamos lá. O que a gente vai ver nessa aula? O que são frações, tá bom? O que são frações e leitura de fração. E vamos colocar a base para depois a gente aprender a fazer operações com frações. Ou seja, somar, subtrair, multiplicar, dividir, tá certo? E vamos finalizar com frações e porcentagem. Isso é o que a gente vai ver depois. A gente vai estudar até aqui, ó, e formar uma base para a gente depois fazer operações com as frações, tá bom? Então, o que são frações? Certo? Ó, frações, uma fração, ela representa uma ou mais partes iguais de um todo. Por exemplo, pense em dividir uma pizza em pedaços do mesmo tamanho. Isso aqui é importante, viu? Ó, quando a gente trabalha com frações, a gente fala de partes ou pedaços de mesmo tamanho. Certo? Ó, olha aqui essa pizza aqui, ó. Ela está repartida mais ou menos em partes de mesmo tamanho. Tá certo? Uma parte dessa pizza é o que a gente chama de fração, uma fração da pizza. Você tem ela toda e pega um pedaço. Esse pedaço nós chamamos de fração, certo? Olha aqui, ó, sobre partes de fração ainda. Toda fração ela tem duas partes importantes. Ela tem o numerador e o denominador. O que é o numerador? É o número que fica aqui em cima. E o que é o denominador? É o número que fica embaixo, tá bom? Por exemplo, ó, vamos aqui para o exemplo anterior. A pessoa está pegando aqui um pedaço da pizza. Como é que eu faço aqui uma fração representando aqui esse pedaço de pizza? Bem simples, ó. A fração inteira foi dividida em quantos pedaços? Se você contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Ó, vamos representar aqui
essa fração? Ela tem 8 partes. Ou seja, a parte inteira, a fração toda foi dividida em 8 partes. Eu coloco 8 aqui embaixo, é o meu denominador. E ele está pegando apenas uma parte. Ou seja, ele está pegando 1/8 da pizza. Uma parte das 8. Certo? Isso é fração. A parte de um todo. E como foi falado aqui, a parte de cima se chama numerador e a de baixo se chama denominador, que vai indicar em quantas partes, olha aqui, ó, iguais o todo foi dividido. A pizza foi dividida em 8 partes, tá bom? Isso que indica aí, quem indica é o denominador, o númerozinho que fica aqui embaixo, certo? Ó, olha aqui esse retângulo, ele foi dividido em 3 partes iguais. Por isso, e foi pintado aqui apenas uma, né? Por isso, a fração é dividida em 3 e ele pintou uma parte, certo? Aí a gente poderia ter pego também metade, né? Ó, e ficaria uma parte, se ele pegasse aqui a metade, ó, de 2, né? Que ele dividiu aqui em 2 partes iguais, essa e essa. Tá bom? Isso é fração. Aí aqui tem alguns números na sua forma decimal, tá certo? Que depois a gente também vai trabalhar sobre isso, mas não agora. Bora aqui, ó, representando frações. Frações mostram partes de um todo. Elas representam divisões iguais de objetos como pizzas ou barra de chocolate. Embora aqui a pizza não esteja bem dividida, certo? A fração, ela entende, quando se estuda fração, você já entende que ela tem que estar dividida em partes iguais. Aqui ele pegou um pedacinho aqui, né, e cortou ao meio, certo? Mas a fração, ela divide a figura em partes iguais, tá bom? Olha aqui a barra de chocolate, né, ó. Os pedacinhos aqui são todos iguais. Se você comprar uma barra de chocolate e observar, você vai perceber que eles são todos iguais, certo? Você pega aqui uma pizza, certo? Ó, tá aqui a pizza e vamos dividir ela assim e assim. 3 pedaços aqui e 3 pedaços também aqui. E cada pedaço desse representa, ó, 1/6 da pizza. Por quê? Porque é 1, certo? De 6. Se você contar aqui, eu dividi ela em 6 partes, ou seja, 1/6 da pizza cada pedaço. Bom? E como é que eu leio fração, né? Por exemplo, eu tenho 1/2, o primeiro caso aqui. Como é que eu posso ler? Eu posso ler 1/2 ou 1/2, ou simplesmente metade. Metade. Porque o que é 1/2? Você tem aqui uma pizza e divide ela ao meio e pega um pedaço. Ela está dividida em 2 bandas e pega um. Isso é 1/2 ou metade ou 1/2. Tá bom? Vamos lá, ó. Como é que eu leio isso aqui? 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, 1/5, 1/6 é 1/6, 1/7, nós lemos 1/7, 1/8, lemos 1/8, 1/9, 1/9, 1/10, 1/10. Agora pulamos aqui para o denominador 100, 1/100. Você pode tanto falar 1/100 como 1/100º, tá certo? 1/1000. E olha aqui, ó, 3/2, 3/2, ok? Ó, o 3 metades, 5/8, 5/8, 7/10, 7/10. Aí tem alguns aqui que eu não falei, que é importante falar. Do 1/10 a gente pulou para 1/100º, não foi? Então a gente pegando essa fração aqui, ó, depois do 10 é o 11. Como é que eu leio 1/11? 1/10 ou 1/10. Aí já pulei para o centésimo, depois milésimo. E agora eu quero saber como é que eu leio 1/11. Leio assim, ó, você coloca 1, que é o numerador, 1, aí escreve
11, que é o denominador, 11, e escreve a palavra avos, 11 avos. Ou seja, do 11 até o 99, você faz assim: 11 avos, 12 avos, 13 avos, tá certo? 99 avos, tá certo? Aí depois vem 1/100. É assim que você lê quando é 100. E quando for 101, 1 sobre 101 até 999, você volta a ler dessa forma: 1, ou no caso 2, 101 avos. 10, 101 avos. 7, 202 avos, tá bom? Só esses aqui, ó, que recebem esses nomezinhos aqui especiais que estão aqui nessa coluna, tá certo? Depois você para aí para dar uma lida e para dar uma entendida, tá bom? É assim que se lê frações. Agora, as frações, elas podem ser chamadas de frações próprias. Quando é que é uma fração própria? Olha aqui, ó. Uma fração é própria quando o numerador, a partezinha de cima, né, o número de cima é menor que o denominador, que é o número de baixo. Ela representa uma parte menor, que é 1 inteiro. Por exemplo, 1 sobre 2. O numerador é menor que o denominador, certo? Se isso acontece, realmente ela é uma fração. É como se você pegasse aqui um retângulo e dividisse ao meio, né? Pegasse uma parte das duas, ou seja, ele representa de fato um pedaço. Isso é uma fração própria, tá bom? Pensa em comer um pedaço de pizza. Você come menos que a pizza inteira. Quando a gente come só um pedaço do chocolate ou da pizza, você está comendo menos que a pizza inteira. Quando isso acontece, esse pedaço aí representa uma fração própria. Olha aqui, ó. O que é fração imprópria? Quando é que ela não é própria? Ela é imprópria, certo? Ó, é quando ela tem ao contrário, né? Quando ela tem um numerador maior ou igual, certo? Ó, ao denominador. Ela representa um valor maior ou igual ao inteiro. Por exemplo, aqui, ó. Qual é a fração aqui que representa essas duas pizzas? Vamos dividir elas aqui em tamanhos iguais, né? Eu vou dividir aqui, vou dividir aqui, vou dividir aqui e aqui. Ficou muito igual não, né? Mas deixa eu ver aqui. Pronto. Mais ou menos aí todos os pedaços são iguais. Qual é a fração que representa essas duas pizzas? Tá bom? Vamos escrever elas aqui, ó. Lembre-se que embaixo eu coloco a fração, um número que representa em quantas partes o todo foi dividido. E o todo aqui é uma pizza dessas, porque elas são duas, mas são iguais, tá bom? Mesmo sabor, suponho que tá tudo igual aí, tá certo? Em quantas partes um todo, não é as duas, é uma, foi dividida. Bora contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, aqui embaixo no meu denominador é em quantas partes o todo foi dividido. Tá bom? O que é que vai ficar no meu numerador? É quantos pedaços estão aqui na figura. E agora sim você leva em conta as duas pizzas. Do lado de cá tem 8 pedaços e do lado de cá tem 8. 8 mais 8 são 16 pedaços. Tá certo? Ou seja, a fração representada aqui nessa figura é 16 oitavos. E fração é uma divisão. Repara que a gente acha a fração fazendo uma divisão exata, né, em pedaços de mesmo tamanho, né? Aí, se fração é uma divisão, se eu pegar o 16 e dividir por 8, vai dar exatamente 2. 2 o quê? 2 inteiros, certo? Que é justamente as duas pizzas. Então, note que essa fração aqui, ela
ela não é propriamente dita uma fração própria, um pedaço. Ela é a representação de duas pizzas inteiras. Quando isso acontece, quando a fração é mais que o inteiro ou igual ao inteiro, você diz que ela é uma fração imprópria, certo? E sempre o numerador ou é maior ou é igual ao denominador. O numerador sempre é maior ou igual ao denominador, certo? Isso daí é uma fração imprópria, é uma fração imprópria. Agora a gente tem também o número misto, que é quando se utiliza de um número inteiro, né? Um número inteiro e uma parte fracionária, tá certo? O que é um número misto? É uma forma mista que combina um número inteiro com uma fração própria, certo? Uma parte de fato fracionária, que é a fração própria. E tem como você converter de número inteiro para número misto, certo? E vamos ver aqui um exemplozinho prático. Eu tenho aqui 4 terços. Ele disse que 4 terços é a mesma coisa que 1 inteiro e 1 terço da pizza, certo? Como é que eu faço para saber isso aqui? Fração não é divisão? Então, se é 4 terços, você pega o 4 e divide por 3, certo? Quanto é que é 4 dividido por 3? É 1, porque 1 vezes 3 é 3, e vai sobrar 1. 4 menos 3 dá 1. Olha o resto aqui, 1. Olha a parte que deu inteira, também foi 1, tá certo? Então, como é que fica aqui essa fração 4 terços na forma de número misto? Quantas partes inteiras deu? Tá aqui, 1 inteiro. E qual é a parte fracionária, a fração própria que deu? Aí você pega o resto, que é 1, certo? E coloca o divisor, que é aqui o 3. Ou seja, 4 terços é a mesma coisa que 1 inteiro, certo? Deixa eu até colocar aqui mais perto, 1 inteiro e 1 terço. E se escreve dessa forma mesmo, certo? 1 inteiro e 1 terço. Podia ser assim, 2 inteiros e 4 quintos, certo? É como se tivesse aqui, uma pizza e mais um terço de outra pizza. Aqui, 2 pizzas e mais 4 quintos de outra pizza, sendo todas iguais, tá bom? E é assim que a gente faz a conversão. Tá aqui na fraçãozinha, para converter para número misto, né? A fração imprópria, e converter para número misto, basta fazer a divisão, 4 por 3, ou numerador por denominador, e tu vê aqui a parte que é a parte inteira, né? E o resto, tá bom? Aqui é a parte inteira e aqui é o resto. Aí tu coloca a parte inteira aqui, que no caso foi 1, e o resto coloca ele aqui sobre o divisor, certo? O divisorzinho aqui, Ok, pessoal? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Já a gente vai fazer alguns exercícios para melhorar aqui a fixação do conteúdo, tá bom? Olha aqui o que são frações equivalentes, tá certo? O que são frações equivalentes? Frações equivalentes são aquelas que representam a mesma parte de um todo. Elas têm valores iguais, mesmo com números diferentes. Aí a gente vai entender aqui como é que a gente encontra, certo? Aqui eu vou fazer primeiro com um desenho, Eu vou fazer aqui 2 círculos, certo? Imagine que eles são iguais, tá bom? Só que esse primeiro círculo aqui, eu vou dividir ele ao meio e vou pegar uma parte dessas duas que eu dividi ele. Qual é a fração representada aqui, A fração é 1, uma parte que eu peguei, certo? Do todo. E quanto é o todo? 2 partes, porque o círculo todo foi dividido em 2. Ou seja, aqui é a fração 1/2, que é a metade, né? Dá para perceber que é a metade.
Agora pegue esse mesmo círculo. Ao invés de eu só dividir ele ao meio, eu vou dividir ele assim, ó, em 4 partes iguais, tá bom? Aí das 4 partes eu vou pegar 2. Qual é a fração agora que representa essa figura aqui, ó? Eu peguei 2 partes, 1, 2, das 4, porque eu dividi o círculo em 4. Então eu peguei 2/4 do círculo. Aqui eu peguei 1/2, aqui 2/4, certo? Mas observe, ó, que tanto 1/2 como 2/4 representa a mesma coisa, a metade do círculo. Quando isso acontece, quando duas frações representam a mesma quantidade, a mesma coisa, mesmo pedaço, né, do todo, a gente diz que são frações equivalentes, que representam a mesma coisa. Isso vai ser muito útil nas operações com frações, tá bom? Então tá aí, ó. Aí como é que eu faço para encontrar essas frações equivalentes sem precisar de desenho? Muito simples, ó. Aqui eu fiz com desenho. Aqui agora eu vou fazer sem o desenho, tá bom? Note, ó, que o que está acontecendo aqui? Né? Elas são a mesma coisa, eu estou colocando aqui iguais, né? Ó. O que está acontecendo daqui para cá, para chegar no 4? Do 1 para chegar no 2. Repare que basta eu multiplicar esse 2 aqui por 2. E se eu multiplico embaixo por 2, eu devo também multiplicar em cima por 2. Porque quando eu multiplico aqui por 2 e divido por 2, eu não altero a fração. Porque multiplicar por 2 e dividir por 2 é como multiplicar por 1. Certo? Porque 2 dividido por 2 dá 1. Né? Então fica 2 vezes 1, deu 2. Ó. E 2 vezes 2, o 4. Ou seja, para eu achar frações equivalentes, basta eu multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo número. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Cheguei na fração 2/4. E posso continuar isso quantas vezes eu quiser. E não é obrigado a ser só o 2. Eu posso multiplicar por qualquer número. Ó. Posso colocar aqui 2 vezes 3 e 4 vezes 3. Contanto que que eu multiplique, contanto que o numerador e o denominador sejam multiplicados com o mesmo número, você pode fazer isso sempre. Tá bom? Olha aí, ó, 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. É como se eu dividisse o círculo aqui em 12 partes e pegasse 6, que dá exatamente a metade. Tá entendendo como é? Isso aqui é fração equivalente, que representa a mesma coisa, a mesma quantidade. E eu não preciso somente multiplicar, eu posso também dividir. Agora detalhe, viu? Somar e subtrair não. Para achar frações equivalentes é multiplicar e dividir, tá bom? Vamos pegar essa daqui, ó. Por exemplo, 8/16, certo? Em vez de multiplicar, eu vou sair dividindo por 2 e por 2 aqui. 8 dividido por 2 é 4. 16 dividido por 2 é 8, ou seja, 8/16 é equivalente a 4/8. E não é obrigado eu dividir só pelo 2, eu posso dividir por qualquer número que seja conveniente. Por exemplo, eu posso dividir aqui em cima por 4 e embaixo também. Repare que tem que ser o mesmo. Se em cima eu coloquei 4, embaixo também, tá bom? E 4 dividido por 4 é 1, e 8 dividido por 4 é 4. E cheguei agora nessa fração, tá certo? Aí você note que não tem como mais eu dividir por algum número essa fração aqui, 1/4. Quando isso acontece, quando eu chego a um ponto que o único divisor do denominador, do numerador e do denominador embaixo é o 1, certo? Quando isso acontece, eu digo que essa fração aqui, ela é essa daqui que eu achei, ó. Ela é
irredutível, certo? Ela é irredutível, que é o que a gente vai observar aqui agora. A gente já achou aqui frações equivalentes, né? E observe que quando não der mais para simplificar, para reduzir, você achou uma fração irredutível, tá bom? Simplificar é fazer aquilo ali que eu estava fazendo, ó. Eu peguei o 8/16 e comecei a dividir em cima e embaixo. Que eu quero tornar simples, eu divido. Se eu multiplicar, eu vou não vai tornar a fração simples, né? Vai aumentar tanto o numerador como o denominador. Isso não é simplificar. Aí quando eu estou aqui, ó, dividindo 8 por 2, 4, 16 por 2, 8. Aí continuo fazendo a divisão por 2, né? Ali eu fiz por 4, aqui eu estou fazendo por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4. Eu vou dividindo e vou simplificando até não dar mais, tá bom? Ó, 2 sobre 4, aí 2 por 2 e 4 por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Repare que deu aqui a mesma coisa, não foi? 1 sobre 2, certo? Aqui eu errei, ó, não é 4, é 2. Repare que tem que dar, né, a mesma coisa, seja lá qual for o caminho que você esteja seguindo. Se eu tivesse dividido aqui por 4, ia mais rápido, né? Você pode fazer isso, mas aqui eu decidi dividindo por 2, de 2 em 2, para mostrar como ela vai reduzindo, como ela vai simplificando, tá bom? Simplificar uma fração significa escrevê-la de forma mais simples. Olha aqui, era 4/16, ficou só 1/2, 1 sobre 2. Para isso, dividimos o numerador e o denominador pelos mesmos números, até que não seja mais possível dividir. Assim, a fração fica mais fácil de entender, tá certo? Repare que não dá mais para eu dividir por 1, que se eu dividir por 1, vai para 0,5, né? 1 dividido por 2. Se eu dividir aqui em cima por 2 e embaixo também, aí fica assim, ó. A metade de 1 é 0,5 e aí a metade de 2 é 1. Só que isso daqui não é uma fração, tá bom? Por que não é fração? Porque para ser fração, tanto o numerador como o denominador tem que ser número inteiro. Não pode ser decimal, não. Não pode ser esses com vírgula, número quebrado, não. Tá bom? Para ser fração. Ok? E assim a gente entendeu a forma irredutível, né? É quando não tem mais divisores que você possa colocar para dividir numerador e denominador, exceto o número 1, tá certo? Essa é a forma mais simples da fração. Olha um outro exemplo aqui de fração irredutível. Não existe nenhum número que divida o 3 e o 4 ao mesmo tempo, certo? Que seja divisor do 3 e do 4 ao mesmo tempo, exceto o 1. Mas quando chegar nessa situação, a gente diz que essa fração ela é irredutível, tá bom? E fazendo isso, a gente chega à questão da comparação de fração. O que é maior, o que é menor, tá certo? Isso se chama comparar frações. Deixa eu só tomar uma águazinha aqui. E é isso, vamos lá. Como é que eu faço aqui para comparar frações? Ó? Bem simples, tá bom? Quando as frações têm o mesmo denominador, a maior fração é aquela com o maior numerador. Pense em pedaços do mesmo tamanho. Quem tem mais pedaços tem a maior parte. É bem fácil, não é? Mas se a gente fizer aqui algum exemplo, né, para a gente entender melhor, tá certo? Ó. Pegue uma pizza, divida ela em 8 partes. Aí você come 2 partes. Aí um amigo teu pegou a mesma pizza, certo? Que está dividida em 8 partes, e comeu 3 pedaços. Quem comeu mais? Obviamente que foi o teu amigo, tá bom?
Quando o denominador for igual, como é que eu faço para saber qual é a maior fração? Ora, a maior fração é só olhar para o numerador, e o maior numerador é a maior fração. Como o 3 é maior do que 2, 3 oitavos é maior do que 2 oitavos, tá bom? É fácil quando o denominador é o mesmo. Por exemplo, 2 23 avos e 7 23 avos. Quem é o maior? Como aqui é igual, o 2 é menor do que 7, então 7 23 avos é maior que 2 23 avos, ou 2 23 avos é menor que 7 23 avos, ok? Bora dar continuidade aqui, ó. E se for com denominador diferente, por exemplo, 1/2 e 1/3, como é que eu faço aí para saber quem é o maior, quem é o menor? Olha aqui, ó. Para comparar frações com denominadores diferentes, transformamos uma ou ambas em frações equivalentes com o mesmo denominador. Assim fica fácil ver qual fração representa a maior parte. Por exemplo, ele deu um exemplo aqui, só que eu coloquei um exemplo aqui diferente, tá certo? Preste atenção, ó. 1/2 ou 1/3, quem é o maior? Uma regrazinha, uma forma bem prática de fazer é isso aqui, ó. É achar frações equivalentes a essas aqui. Você lembra que equivalente é que representa a mesma coisa, né? Mas essas frações vão ser equivalentes de tal maneira que os denominadores sejam o mesmo. Como é que eu faço isso, ó? Note que aqui é um 3, tá bom? Então eu vou pegar a primeira fração e multiplicar numerador e denominador por esse 3, tá certo? E aí eu vou achar a seguinte fração, ó. 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 3 é 6. Aí essa fração, lembre, é equivalente a essa, porque eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo número. Essa fração representa a mesma coisa que essa, metade, tá bom? O que eu faço agora com a segunda fração? Aqui eu não multipliquei pelo denominador da segunda, né? A segunda fração eu multiplico pelo denominador da primeira, que é o 2. Então vou multiplicar aqui em cima por 2 e embaixo também. Aí fica 1 vezes 2, eu colocar aqui, ó. 1 vezes o 2 é 2 e 3 vezes 2 é 6. E essas duas frações são equivalentes, ou seja, representam a mesma coisa. Então eu comparar essas duas aqui é a mesma coisa que comparar essas duas aqui que são equivalentes a elas, tá bom? E fica fácil, né? Ó, se aqui embaixo é 6, 3 é maior do que 2, então qual é a maior fração? 3/6. 3/6 é maior do que 2/6, tá bom? Deu para entender? Então você faz aqui, acha as equivalentes a ela com o mesmo denominador, no caso 6 e 6, usando aqui essa regrinha básica, né? Se essa aqui, o denominador é 3, multiplica a primeira por 3. Se é 3 e 3, né? Se é 2, multiplica a segunda, numerador e denominador, por 2, né? Se o denominador da primeira é 2, tá bom? Fazendo isso, tu chega aqui e fica fácil comparar, tá certo? Uma outra forma de comparação é essa daqui, ó. Qual é o maior? 1/2 ou 2/4? Aqui, como da esquerda que era o maior, então 1/2 é maior do que 1/3, né? E essas duas aqui que estão escritas aqui, quem é o maior? Aí uma outra forma de fazer é assim, ó. Pegue o 1, certo? Essa daqui, ó, e ache o seu valor decimal, ó. Faça a divisão, né? 1 dividido por 2. Quanto é que é 1 dividido por 2? Como 1 é menor do que 2, eu coloco um 0 aqui e o 0, tá bom? Estou fazendo uma transformação para décimos, né? Aí fica 10 dividido por 2, 5. Tá certo? Aí eu faço a mesma coisa com essa daqui, ó. Eu pego 2 e divido por 4. Quanto é que é 2 dividido por 4? Eu coloco o 0 aqui e faço a divisão, colocando aqui o 0, né? 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4
dá 20, 20 menos 20, zerou. Aí repare que são o quê? Iguais. O resultado foi o mesmo, tá bom? Então, comparar frações é você dizer qual é a maior, qual é a menor, certo? E tem essas formas aí de fazer. Tem outras também, mas a gente vai ficar nessas aqui. E essa é a base, pessoal, para a gente estudar as operações com frações. Dá para somar frações, dá para subtrair, multiplicar, dividir, fazer potências, raízes, certo? Tudo que a gente faz com os números inteiros, né? A gente pode também fazer com os fracionários, se bem que os números inteiros podem ser representados na forma de fração, né? Mas o que eu quero dizer para você que está descobrindo esse número novo é que uma fração é um número, tá bom? É um número, é uma forma de você representar uma quantidade, certo? Fração. E para finalizar, a gente vai aqui fazer alguns exercícios sobre fração, tá bom? Vamos aqui fazer alguns exercícios sobre fração. Olha aí. Como se lê a fração? Vai ter aqui 3 sobre 4, certo? 3 quartos, 4 terços, 1 terço ou 4 meios. 3, que é o numerador, né? Isso daí representa isso aqui, ó, 3 sobre 4. 3 quartos, letra A. Ok? Tranquilo, né? Bem simples. Qual das frações abaixo é uma fração própria? Tenta fazer aí. O que é uma fração própria? É aquilo que realmente representa uma fração, um pedaço. O numerador é menor que o denominador. Qual das opções, ó? A primeira, 7 é maior que 4, não é. 5 é maior que 5, também não é, porque são iguais, tem que ser menor, né? 3 oitavos, olha aí. O numerador menor do que o denominador, 3 oitavos, tá bom? E 9 terços, 9 é maior, e também não é. Então é a letra C de casa. Vamos aqui, ó. A fração 9 quartos ela é própria. A gente viu, acabou de ver que própria tem que ser numerador menor que denominador, não é o caso. Então não é a letra A. Ela é imprópria? Sim, correto. Ela é unitária, ou seja, o resultado dela é 1. 9 dividido por 4 não é 1. Ela é irredutível? E aí, dá para reduzir ela ainda, pessoal? Qual o divisor de 9 e de 4 ao mesmo tempo? Dá por 2, dá por 3, dá por 4, dá por 1? Por 1 dá, né? Ou seja, ela é também irredutível, tá certo? Ela é uma fração imprópria e ela é também fração irredutível. Bora continuar aqui, ó. Transforme essa fração imprópria em número misto, né? E como é que a gente faz isso? Eu expliquei lá, ó. Basta pegar o número 7 e fazer a divisão por 3, tá bom? Fração 7 terços é divisão, 7 dividido por 3. Bora fazer aqui, ó. Quanto é que é 7 dividido por 3? 2, porque 2 vezes 3 dá 6 e sobra 1. O resto foi 1. Lembra como é que eu faço para achar o número misto? O quociente aqui, ó, o resultado, esse daqui é a parte inteira, tá certo? Ele é a parte inteira, que vai ficar no número misto, inteira. Então fica 2. 2 o quê? Inteiros. Ok? E como é que eu acho a parte fracionária? Você pega o resto, que no caso aqui é 1, ele é o numerador, e o divisor, que é o 3, fica no denominador. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Ó, que 7 terços é a mesma coisa que 2 inteiros e 1 terço. Certo?
7 terços é a mesma coisa que 2 inteiros e 1 terço. Olha aqui uma outra forma de você fazer, ó. 7 terços, separe ele terço em terço, tá bom? 1 terço mais outro 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 terço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terços somando, né? Vai dar isso aqui, ó, 7 terços. Beleza? Mas em vez de eu pegar os 7 terços, vamos pegar só 6. 6 terços, né? Ó, 6 terços. Aí vai sobrar o quê? 1 terço. Só que 6 terços é 6 dividido por 3, né? Que dá quanto, ó? 2. Então isso aqui é 2 e 1 terço. Tá bom? Uma ideia também para fazer, já adiantei aqui a soma de fração de mesmo denominador, né? Basta repetir o denominador, ó, que é o 3, e somar os numeradores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que tá aqui, ó. Tá bom? É assim que faz a soma. Mas vamos continuar, né? No nosso exercício aqui. Olha aqui, ó. Qual das frações abaixo é equivalente a 2 terços, tá bom? Qual dessas aqui é equivalente a 2 terços? Lembra como é que faz para achar as equivalentes? Ou multiplicando o numerador e denominador pelo mesmo número, ou dividindo numerador e denominador pelo mesmo número. Note que 2 terços é irredutível, não dá para dividir, então tu vai achar multiplicando, tá bom? Olha a letra A, 4 nonos. Tem como eu fazer uma multiplicação aqui que vá direto para 4 nonos? Do 2 para chegar no 4, eu tinha que multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4, né? Mas note, ó, que 3 vezes 2, eu sou obrigado a multiplicar pelo mesmo número, né? Ó, 3 vezes 2 dá 6 e não 9. Ou seja, a letra A, 4 nonos, não é uma fração equivalente. Tá bom? Mas eu acho que eu já respondi, né? Ó, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6. E é exatamente... Ai, não, tá aqui não. Tá não. Nem tem... não tem 4 6, tem 4 nonos. Aí, perdão, pensei que já tivesse resolvido, mas não resolvi não. Então vamos continuar. Tá certo? Em vez de multiplicar por 2, bora tentar aqui, ó, fazer por 3. 2 vezes 3 e 3 vezes 3, ó. 2 vezes 3, 6, e 3 vezes 3 dá 9. Olha aí. Agora sim. Letra B, 6 nonos. Bastou multiplicar numerador e denominador por 3. Ok? Isso me garante que a fração é equivalente. Representam a mesma quantidade. Olha o exercício 6. Bora simplificar a fração 12 18avos. Eu vou obter o que? 2 terços, 3 quartos, 4 sextos, 1 terço. Aí você note, ó, que essa fração aqui ela é irredutível, essa também. Só que essa daqui não é irredutível, né? Ó, 4 meios, assim, dá para simplificar por 2, né? 2 divide os 2, ó. 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Ou seja, essa daqui e a letra A são a mesma, são equivalentes, tá bom? Isso é interessante, né? Pra gente notar na hora de responder, ó. Agora vamos lá, vamos pegar aqui o 12 18avos. Quando eu fiz aqui, achei todas as equivalentes, no caso só precisei trabalhar na C. E agora eu vou achar a fração irredutível, partindo aqui de 12 18avos, eu vou ter que cair em uma delas, tá bom? Porque todas as opções agora ficaram irredutíveis. E eu vou simplificar agora até ficar redutível também, irredutível também, o 12 18avos. Repara que o 12 eu posso usar o 2 para dividir, né? Mas será que eu poderia usar logo o 4? Não, não poderia. Será que eu poderia usar o 3 para ir mais rápido, né? Olha aí, ó. 12 dividido por 3
e 18. Olha aqui que legal, eu já anotei aqui que se eu usar o 6 é mais rápido ainda, tá bom? Ó, 12 dividido por 6, 2, e 18 dividido por 6 é 3, tá bom? Ó, por que eu coloquei logo 6? Ó, porque eu notei que se ela é divisível por 2, são números pares. Lembra dos critérios de divisibilidade? São números pares. E também são divisíveis por 3. Se é divisível por 2 e por 3, ela é também por quem? Por 6. Então dividi logo ambos por 6. E já cheguei na irredutível, ó. Então repare que a resposta certa seria tanto a letra C como a letra A, 2 terços. Ok? Dá pra gente estudar muita coisa aqui com essas questõezinhas, né? Vamos aqui na questão 7, ó. A fração 5/7 é redutível? Ainda dá para reduzir elas? Repare que não, são números primos. O único divisor que há de um número primo é o 1. Então, se 5 é primo e 7 é primo, você já percebe aí que o único divisor é 1. Se é 1, o que diz lá a regra, né? Se o único divisor entre eles é 1, é porque a fração é irredutível, tá bom? Ou seja, a letra B é verdade, mas vamos analisar as outras também para ver se não tem alguma coisa verdadeira aqui, ó. Olha aqui essa letra C. Está perguntando se 10/14 é equivalente a essa fração. Vamos pegar aqui esse 10/14, ó. São números pares. Vamos ver se são equivalentes. Vamos reduzir eles. Se forem equivalentes, então a fração irredutível vai ter que ser o 5/7, porque ela é irredutível, ok? Então eu vou dividir em cima e embaixo, como são pares, né? E o critério de divisibilidade por 2 é se o número for par, então já está aqui um 2 aqui, ó. A metade de 10 é 5 e a metade de 14 é 7. Olha aí, exatamente 5/7. Então, essa fração 5/7 é equivalente a 10/14? Também, tá certo? Ela é um número misto. Quando é que é um número misto, pessoal? Quando ela é imprópria, quando o numerador for maior que o denominador. Então ela não é um número misto, não dá para transformar ela em número misto, tá bom? Então as respostas certas aí é a letra B e a letra C. Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Questão 8. Entre as frações 2/5 e 3/5, qual é a maior? Mamão com açúcar, né? 2/5, 3/5, quem é o maior? Ora, se tu dividir o chocolate em 5 partes, esse comeu 2 e esse 3, então esse aqui comeu mais, esse é o maior. Quando o denominador for igual, basta comparar os numeradores. Letra C, ó. São iguais, tá bom? Não é possível comparar? Negativo. Dá para comparar sim, muito fácil, né? Perdão, viu? Ele pergunta quem é o maior. Não são iguais, não. O maior é 3/5. Perdão. Deixa eu apagar aqui, ó. O maior é 3/5. Certo? 3/5. Esse daqui, ó. 3 é maior do que 2. Tá bom? Perdoe aí, viu? Vamos aqui na questão 9, ó. Qual fração é maior? 2/8 ou 2/5? Melhorou, né? Melhorou. 3/8 ou 2/5? Quem é o maior? Aí lembre-se que quando o denominador aqui for diferente, você faz aquela regrazinha que eu te ensinei, tá certo? Bem prática. A primeira fração tu vai multiplicar pelo denominador da segunda, vezes 5, vezes 5, e a segunda fração tu multiplica pelo denominador da primeira, que é 8. Então, vezes 8 e vezes 8. Ok? Bora fazer aqui, ó. Colocar aqui embaixo a equivalente, né? Isso aqui é para achar as equivalentes e aí vai ficar fácil comparar. 3 vezes 5,
15. 8 vezes 5, 40. E aqui, 2 vezes 8, 16. E 5 vezes 8 também dá 40. Tu já percebeu aí por que eu sempre faço essa regrazinha aqui de colocar o 5 para cá e multiplicar e para lá? Porque a multiplicação ela é comutativa, né? Se eu fizer 8 vezes 5, dá 40. E se eu fizer 5 vezes 8, também dá 40. Então, o meu objetivo é que aqui embaixo fique igual. E dessa forma sempre fica. Tá bom? Se o chocolate está dividido em 40 partes, quem pega 15 é menor ou maior do que quem pega 16? Menor. Então, 15 40avos é menor que 16 40avos. Logo, então, 3/8 é menor que 2/5. Certo? 3/8 é menor que 2/5. Tá bom? Qual fração é maior? 3/8 é menor que 2/5. Então, ó, letra B de bola. Olha que interessante, né? Aqui o 3 é maior que o 2. O 8 é maior que o 5. Mas essa fração é maior do que aquela. Então não tem nada a ver ser maior ou menor com o numerador e o denominador da fração, viu? Diretamente. Ah, porque o numerador e o denominador da primeira são maiores do que o da segunda. Por isso é ser maior. Negativo. Tá certo? Ó, muito cuidado. Tá bom? E para finalizar, qual das alternativas abaixo mostra todas as frações equivalentes entre si? Tá bom? Bora analisar aqui a letra A. São equivalentes entre si? 1/2, 2/4, 3/5. Certo? De 1/2 para 2/4, a gente percebe claramente que basta multiplicar por 2, né? Ó, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. Então essas duas aqui são equivalentes. Só que será que essa também é equivalente a elas? Bora comparar aqui, ó. 1/2 e 3/5. Será que são equivalentes? Como é que eu faço para saber, pessoal? Usa lá aquela regrazinha de comparação para ver se elas são iguais. Pega aqui a primeira fração e multiplica pelo denominador da segunda. E a segunda fração tu multiplica pelo denominador da primeira, que é o 2. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Se forem iguais na comparação é porque as frações são equivalentes, né? Então 1 vezes 5 é 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 2 deu 6. E 5 vezes 2 deu 10. Opa, é igual? Negativo, é diferente. Então a resposta não é a letra A, porque ele quer que mostre todas as frações equivalentes entre si, né? Então a resposta não é a letra A. Vamos para a próxima aqui, ó. O A aqui está descartado. Bora analisar a B. Letra B. 2/3. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui. 2/3, 4/6, 6/9, certo? De 2 para 3 para 4, vamos lá, multiplica por 2, né? Multiplica por 2 aqui também, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Opa, legal, deu certo, tá bom? Mas será que se eu comparar uma dessas aqui com 6/9 também vai dar certo? Vai ser equivalente? Vamos lá, vamos pegar a primeira. 2/3. De 6 para chegar em 3 eu vou ter que fazer uma divisão. Vou dividir aqui por 3 e sou obrigado a fazer isso embaixo também. 6 dividido por 3 é 2. E 9 dividido por 3 é 3. Opa! Resposta então, alternativa B de bola. Deu tudo equivalente. Essa foi equivalente a essa. Essa foi equivalente a essa daqui também. E se é tudo igual, se esse é igual a esse e aquele também é igual àquele primeiro lá, então é tudo igual, tá certo? São frações equivalentes. Resposta letra B de bola, tá bom?
Espero que tenham gostado, que Deus abençoe, estude, coloque as dúvidas aqui nos comentários e a gente vai estar tirando as dúvidas. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir, tá bom?